Estamos a 18 minutos das 9 da manhã, bom dia, boa viagem se vais no carro. Hoje assinala-se o Dia da Alergia e não poderia deixar de ser. Nós temos uma alergologista aqui em estúdio. Ana Teresa, olá, bom dia. Bom dia. Tudo bem disposta? Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Ana Teresa está de máscara, é assim que se sente mais confortável e nós respeitamos, até porque temos que ter todos a noção que o vírus ainda não passou e há que tomar todas as medidas necessárias. Mas não vimos falar aqui de vírus, aliás, vimos falar se calhar de outro tipo de vírus. A alergia é um vírus? Não, pois não? Não, de todo. De todo? Não. As doenças alérgicas são uma resposta do sistema imunitário a determinadas substâncias, não são doenças infecciosas. Pois. E, portanto, também não são contagiosas. Exato. Não é? Portanto, vamos ter calma se virmos alguém a espirrar porque tem renite, é porque tem renite e não Covid. Sem dúvida. Saber distinguir. Exatamente. Os doentes alérgicos nesta fase são um bocadinho, podem ser um bocadinho olhados de lado. Sim, são discriminados mesmo, eu posso dizer isto. Sim. Mas têm que ter exatamente os mesmos cuidados que as outras pessoas e estar alerta a algum tipo de diferença em relação à sua sintomatologia. E se houver alguma suspeita em relação à infecção Covid, obviamente devem ser vigiados. É muito fácil confundir alergias com constipações. Há algumas pessoas até arrastam ou atrasam a ida ao médico ou o diagnóstico de alergia, supondo que têm constipações repetidas. Constantes. Sim, porque a alergia não significa que a pessoa tenha sintomas todos os dias. Podem ter surtos ou podem ter crises que se repetem ao longo do tempo ou só em alguma época do ano. Apesar de tudo, acho que já há um alerta, um conhecimento um pouco melhor sobre as doenças alérgicas e os próprios doentes procuram essa ajuda. Muitas vezes as famílias, há na mesma família várias pessoas alérgicas, portanto haver um ascendente ou um irmão que já é alérgico também aumenta o alerta para se procurar o diagnóstico, sim. Ana, e é muito simples, no fundo é só mesmo dirigirmos ao hospital, a uma clínica e fazer o diagnóstico. Sem dúvida, sim. Primeiro, não há necessidade de andarmos a adiar. Não há. Hoje em dia há formas muito práticas e simples de fazer diagnóstico e, efetivamente, primeiro procurar o médico de família, é sempre a recomendação na base para todas as pessoas, e depois, se justificar, então procurar, obviamente, um especialista que poderá rapidamente também fazer o diagnóstico, uma vez que muitas vezes nos cuidados primários essa fase é mais difícil de conseguir identificar. Sim. Mas sim. Nós estamos aqui quase a dirigir-nos também aqui para as alergias respiratórias, não é? Como disse há pouco. Mas há, não sei, 1001 alergias. Sim, posso dizer? É possível contabilizá-las? As alergias são imensas. Infinitas, eu diria. Se pensarmos em todos os agentes que estão, todos os agentes atmosféricos, os pólenes, os fungos, mesmo dentro de casa, os alergénios dos ácaros, bom, todos esses já são imensos. Muitos. Depois, todos os alergénios alimentares. Exato. Embora haja sempre alimentos que a pessoa possa ser mais propensa a desenvolver alergias, no limite, qualquer alimento em alguma pessoa pode provocar alergia. Por exemplo, já vi uma doente que é alérgica à alface, que é uma coisa extraordinariamente rara. Pronto. Mas se falarmos do marisco, toda a gente já conhece, já ouviu dizer. Alguém que tenha alergia. Por exemplo, a alergia ao caracol. Oh meu Deus! Nesta fase era impossível. Alergia ao caracol no verão, não! Fogo, a sério! Há algumas alergias que são um pouco mais desconfortáveis e, de facto, a alergia ao caracol é uma alergia menos conhecida pela população. Obviamente, todos nós alergologistas já atendemos doentes com alergia. Pois, claro. Para vocês não é assim tão estranho. Não é tão estranho, mas é uma alergia difícil porque normalmente é bastante severa. É uma alergia grave. Nós estamos a rir, mas não tem piada. Não é uma alergia... Não é uma alergia fácil. Não é uma alergia ligeira, normalmente. É uma alergia no nível de gravidade do marisco, que muitas pessoas já então conhecem. Pessoas que foram internadas, por exemplo, com uma alergia ao marisco. Pode, no limite, levar a uma situação com internamento grave. Portanto, o caracol é para quem for alérgico. Só para quem for alérgico. A minha cara de pânico agora, a pensar, ai... Não, mas é uma curiosidade e de facto, quem gosta de caracol, gosta muito de caracol. E depois sente-se particularmente... tem que fazer um luto. Sim, sem dúvida. Quais são, existe alguma reação mais propícia a essa alergia do caracol? Podemos dizer sim, é uma boa pergunta, porque há um fator de risco para desenvolver alergia ao caracol, que é, desde logo, a alergia aos mariscos. Portanto, há associação nas mesmas pessoas, pode haver, de alergia ao marisco e ao caracol, porque o caracol é um molusco. Portanto, e também há moluscos marinhos,
como ao polvo e a lula, e portanto pode acontecer as pessoas primeiro desenvolverem alergia ao marisco e depois por reatividade ou por semelhança o nosso organismo, ou o seu organismo dessa pessoa, reagir também ao caracol. Mas o fator de risco é ter alergia aos ácaros do pó. Constatou-se cientificamente que a alergia aos ácaros do pó potencia a probabilidade de ser alérgico ao caracol. Mas estamos a falar de uma porcentagem muito pequenina. Coisas que parece que não têm nada a ver uma coisa com a outra. Aparentemente que não tivessem, mas há proteínas comuns, porque são seres vivos, e, portanto são seres biológicos, e pertencem ao reino animal, portanto quer um quer outro, e portanto ancestralmente haverá alguma proteína em comum entre os dois, e portanto daí surgir fatores de risco. Sim. Mas atenção, quem é alérgico ao caracol, a maior parte das vezes é alérgico aos ácaros, a grande maioria das pessoas alérgicas aos ácaros nunca desenvolve alergia ao caracol. Sim, temos que dizer aqui que é uma alergia muito rara. Muito rara. Muito rara. Como a da alface. Como a da alface. E muitas mais, de certeza. Eu conheço uma que é alergia à água. Sim. Isso é tão estranho. A alergia à água é uma realidade, sim, mas muitas vezes tem a ver com a temperatura da água. Ok. Podemos dizer muitas vezes a água fria. Portanto, a alergia ao frio, que também é uma entidade que era mais sinalizada nos últimos anos, é a alergia ao frio em contacto com a água do mar, por exemplo. Se a água for mais fria, depende às vezes pouca diferença de graus. Às vezes basta estar 2, 3 graus mais fria do que o normal, que a pele pode reagir com urticária ou com enfim, com alguma quebra de tensão. Sim. Até se associa e se fala que muitas do que antigamente se falava das congestões, das pessoas tomarem banho antes de fazer a digestão. Sim. Muitas vezes poderia até corresponder a esse choque térmico e a uma reação tipo alérgica, em que a pessoa tem um desmaio, mas é pelo choque da temperatura e não porque houve exatamente uma paragem digestiva. Mas no passado... A minha mãe andou-me a obrigar a fazer a digestão 3 horas. Eu, em criança, fazia birras na areia durante 3 horas. Sim. Não, mas na verdade, porque os nossos pais e os nossos avós testemunhavam ou sabiam de casos de pessoas que nessa fase, não é? Muitas vezes a seguir ao almoço é que está mais calor. Sim. E, portanto, o contraste com a da temperatura da água do mar é maior. E pode-se proporcionar algumas arritmias ou, enfim, alguns outros problemas médicos. E, portanto, essa prudência, há mais tempo para tomar bem. Exato. Há muitas horas para tomar bem. É isso mesmo. Ana, é possível vivermos bem com as alergias? Hoje em dia, a grande maioria, sim. As alergias mais comuns são as alergias respiratórias. Não podemos fugir desta realidade. E, portanto, desde que sejam corretamente identificadas as alergias que as pessoas têm, e distinguir se são alérgicas aos ácaros, por exemplo, que é a alergia dominante, nomeadamente na nossa zona litoral. Toda a zona litoral do continente português, que tem influência marítima, tem a temperatura e a umidade relativas propícias ao desenvolvimento dos ácaros no ambiente doméstico. Por exemplo, a zona do interior, o Alentejo, ou as Beiras, que são zonas com variações de temperatura maior, muito frio no inverno, muito calor no verão, não são tão favoráveis ao desenvolvimento dos ácaros. Portanto, as pessoas têm menos sintomas, quando são alérgicas aos ácaros, têm menos sintomas vivendo em zonas como, por exemplo, o Alentejo. Por exemplo, a minha irmã, que tem asma e rinite, quando vamos para o Algarve, ela está ótima. Ok. E depois, quando voltamos aqui para a zona do Oeste, ela sente que fica pior. Isso pode acontecer. Nós temos, de facto, aqui, por exemplo, comparativamente às zonas metropolitanas, um ar com muito boa qualidade, portanto, em termos de agentes poluentes, mas temos um nível relativo de umidade que favorece o desenvolvimento de alguns fungos, bolores ou de ácaros. E, portanto, as pessoas que são sensíveis a estas substâncias têm tendência a estar mais sintomáticos aqui. E tem que ser, de facto, a mais cuidados e fazer um pouco mais de medicação e estar um pouco mais... controlados. Mais alertas. Cada vez existe mais pessoas com alergias. Isto também tem muito a ver com o nosso estilo de vida e com o estilo de vida que cada vez vamos adotando mais. Sim. Seja ele mais correto ou menos correto. Sem dúvida. Claro. Isso é um dado absoluto. O número de alergias, ou a prevalência, que chamamos a prevalência, é a percentagem de pessoas na comunidade que têm alergia, tem vindo a aumentar. Isto é uma verdade absoluta. Por um lado, também há mais alerta, também há mais diagnósticos. Pois, há mais cuidado. Estão sim, mas apesar de haver mais cuidado, também há a segurança, isto é científico, de que também é vindo a aumentar. E tem-se pensado muito sobre isso, porque se temos melhores condições de saúde, mais vacinas, enfim, melhor alimentação, comparativamente a 2, 3 gerações que conhecemos anteriores aos nossos, porque é que as alergias
têm vindo a aumentar. Pronto. E há algumas teorias, não há certezas absolutas, mas especialmente nas idades da infância, da adolescência, é onde se verifica que o número de alergias tem vindo a aumentar. E então especula-se que de alguma forma pode estar relacionado com o estilo de vida que as crianças hoje em dia têm, comparativamente às crianças da geração de 70 ou de 50, Sim. por aí fora. Por um lado, o facto de estarem mais tempo confinadas, isto agora é uma palavra muito Faz em muito voga, parte do nosso vocabulário diário sim, agora. mas mais confinadas entre as suas casas e os seus ambientes escolares, infantários, logo desde muito pequeninos, e as escolas com menos tempo de De atividade rua. ao ar livre. Pronto. Portanto, o facto de estarem praticamente 22 ou 23 horas em ambiente fechado e brincar 1 ou 2 horas no recreio, faz com que estejam mais expostas aos ambientes interiores, que são os ácaros. Exato. Portanto, enquanto que outras crianças tinham esses tempos livres. Por outro lado, também o número de pais fumadores é seguramente mais elevado nas gerações de 90 ou do ano 2000 do que seria nos anos 70 ou nos anos 80, fruto de que o consumo do tabaco também custa a aplanar a curva. Agora vamos usar as expressão. Exato. Foi todo um vocabulário que nós aprendemos com Vamos esta aproveitá-lo. E, portanto, o número muito relacionado com o facto de haver mães grávidas fumadoras. Mas é o fumo do tabaco e o tabaco que podem provocar algum tipo de alergia, é isso? O fumo, portanto, um bebê, quer em gestação, quer um bebê pequenino, que viva num ambiente que não seja livre de tabaco, Sim. Inevitavelmente vai inalar alguma pequena quantidade, Certo. por muito que os pais Sim. digam que fumam à janela, e que se esforçam. Eu tenho a certeza que os pais Claro se que sim, esforçam claro para que não sim. expor as suas crianças ao fumo do tabaco. Mas conciliar as duas coisas às vezes não é fácil. E até o cheiro da roupa, uma pequena quantidade do fumo no ambiente do carro, que o pai fumou, mas depois apagou o cigarro, mas ficou ali aquilo no ar. Sim, algumas substâncias, todas as 1000 substâncias que existem no fumo do tabaco são pró-inflamatórias e, portanto, vão de alguma forma agredir um pouco os brônquios do bebê e favorecer depois esta inflamação favorece depois a sensibilidade que a criança pode depois desenvolver aos alergénios propriamente ditos, aos ácaros. Sim. Portanto, se tivéssemos um ambiente, um planeta totalmente sem tabaco, e quem disse, sim, com mais contacto com ar livre. Ana, o que eu tiro daí é que todas as nossas pequenas atitudes podem ter uma influência na nossa saúde e no nosso estilo de vida, não é? Sem dúvida, sim. Ou seja, sim. até quando nós achamos que estamos a fazer bem, lá está, porque estamos a fumar na janela, mas se calhar até aquela pequenina atitude não está correta e temos de ter atenção. É verdade. É isso verdade, mesmo. sim. Ana, vamos terminar, temos mesmo de terminar, mas eu gostava de terminar com algumas dicas para o dia-a-dia das pessoas que nos estão a ouvir, que sofrem de alergias, assim, aquelas dicas mais básicas e que no fundo ajudam. Então, se falarmos sobre os ácaros, uma vez que é uma alergia prevalente aqui na nossa região, Sim. Além de manter um cuidado de higiene da casa elevado em termos de aspiração e de eliminação de todas as... Porque os ácaros são substâncias que colonizam o pó, portanto, onde houver pó, há ácaros. Eles estão lá. Tentar que a limpeza da casa seja constante, mas com especial incidência sobre o quarto de dormir. Pois. Às vezes as pessoas não têm muita consciência de que os colchões de dormir têm prazo de validade para as pessoas alérgicas. Ok. Não devemos usar um colchão expressão. 20 Dormir tem um anos. prazo de validade. O colchão. Foi bom. Sim. Portanto, está estudado que um colchão, após 10 anos de utilização, tem uma carga de ácaros exagerada. Ai. E às vezes o colchão ainda está aparentemente bem. Sim, está em bom estado. Em bom estado. Portanto, trocar os colchões de 10 em 10 anos é importante. Portanto, talvez pôr uma notinha do ano em que se comprou o colchão. Exatamente. Por um lembrete no telemóvel. Eu acho que são pequenos Trocar gestos que vão o fazer. colchão. Mas acho que são estes pequenos gestos que a doutora está a falar, que a Ana está a falar, são que é pequenas mesmo... dicas, claro. Sim. São Portanto, o relevantes. colchão, a almofada de 5 em 5 anos deve ser trocada, a roupa da cama lavada a altas temperaturas, 65, 70 graus. Ok. Se tivermos estes cuidados, cuidado com a cama, com os lençóis escaldados, só isto e o cuidado com o pó serão a chave. Aí. Em relação à alergia alimentar, uma vez identificado, é a nossa função e o nosso trabalho também instruir os doentes de quais são os ingredientes ou os sinónimos, porque às vezes a pessoa é alérgica ao leite, podemos, às vezes nos rótulos dos alimentos pode dizer lactose, Pois. ou pode dizer alfa, ou lactalbumina, ou enfim,
que as pessoas conheçam exatamente quais são os termos que estão associados ao leite, neste caso. Exato, ao leite. E, portanto, depois identificar. Hoje em dia há uma legislação própria que obriga a indústria alimentar em ter na rotulagem do alimento todos os ingredientes. Por uma questão de segurança dos consumidores, obviamente. Okay. E, portanto, as pessoas terão essa possibilidade e essa dificuldade, no início, quando se faz um diagnóstico, de depois identificar quais são as marcas e os alimentos que podem comprar com segurança. Mas até lá têm que levar uns óculos. As letras são muito pequeninas. E ir para o supermercado com tempo e alergia alimentar, de tempo, facto. Paciência e óculos. Sim. Que a alergia alimentar, sim, é uma situação também com alguma gravidade e que dá bastante má qualidade de vida. É isso. Ana, muito obrigada por este bocadinho. Obrigada. Um bom dia para si, porque hoje é o seu dia. Hoje é o seu dia. E de todos os doentes alérgicos. E de todos os doentes alérgicos. Façam o diagnóstico se suspeitarem de alguma alergia. Não pensem que é uma constipação ou não pensem que isto depois passa. Não custa nada fazer o diagnóstico e profissionais como a Ana estão cá para nos ajudar. Muito obrigada. Obrigada. Um beijinho muito grande. Obrigada, Ana. Também. Obrigada.